Boa noite, gente. A paz do Senhor para vocês. Eu espero que vocês estejam bem. Primeiramente, eu queria dizer que eu estou com muita saudade de vocês, de cada um de vocês mesmo. Às vezes a gente fica em casa, eu fico pensando no rostinho de cada um, de cada uma. Sinto saudade dos abraços, dos momentos em que a gente estava junto. Mas eu creio que, em nome de Jesus, em breve isso vai voltar. Em nome de Jesus, esse tempo aí vai passar, nós poderemos nos reunir e matar bastante a nossa saudade todos os dias. Para algumas pessoas eu ligo, aí falaram, eu vou abraçar muito, eu vou beijar muito. Então, quando a gente voltar, pode me abraçar, pode me beijar, que eu estou com muita saudade de vocês. Eu acredito que vocês também estejam com saudades uns dos outros. Eu queria compartilhar com vocês nessa noite um pouquinho do que Deus tem falado comigo esses dias, do que Deus colocou no meu coração, coisas que eu venho refletindo a respeito sobre as nossas atitudes nos momentos de crise. Como a gente se comporta nos momentos de crise. Eu queria citar uns exemplos bíblicos de alguns personagens que tiveram algumas atitudes em momentos de crise e queria compartilhar uma passagem, uma reflexão, uma passagem que Deus vem falando comigo de coisas que a gente não pode esquecer nesses momentos de crise. Coisas às quais a gente tem que se apegar realmente, que a gente não pode esquecer nesses momentos de crise e dificuldade que a gente tem vivido no nosso país, no nosso estado, no nosso município de maneira geral, no mundo até. Muita ansiedade, muita confusão, muita informação contraditória às vezes, muita informação alarmista, aparentemente, e algumas pessoas ficam bastante ansiosas com essas coisas. Mas eu queria compartilhar com vocês, para acalmar o coração, e coisas que nós devemos nos apegar, que nós não devemos nos esquecer. Mediante a isso, eu queria falar sobre os personagens que tiveram algumas atitudes em relação a crises. Primeiro seria Jacó. As atitudes que Jacó teve mediante a crise que ele mesmo causou, né? Porque ele teve, logicamente, a influência da mãe, mas ele não era nenhuma criança. Ele sabia o que ele estava fazendo quando ele roubou a primogenitura do irmão. Quando ele foi lá e tomou o lugar do irmão dele. E também o povo de Israel, que murmurou de fome, de sede lá no deserto, quando saiu do Egito, que ficava reclamando de Deus, Senhor, o Senhor nos trouxe aqui para esse deserto para morrer de fome, era melhor ter ficado lá no Egito, pelo menos lá tinha as cebolas, negocinho para a gente comer, lá não faltava água. E quais são as atitudes que a gente tem em momentos de crise? Antes de tudo, eu queria falar que quando eu cito esses personagens, logicamente que a gente sabe que o que eles fizeram foi errado. Mas eu não faço nenhum, talvez, juízo agressivo de valor, porque eu me coloco sempre naquela posição. Quando eu leio a história de algum personagem bíblico, eu sempre me coloco dentro daquele pano de fundo, é uma característica minha. E eu fico pensando o que eu faria naquela situação. Será que na situação de Jacó, eu seria o tipo de pessoa que ia botar a cara a tapa mesmo, que ia botar o galho na fogueira e falar, eu fiz mesmo, já acabou, pronto, já aconteceu e agora você tem que aceitar? Ou eu seria o tipo de pessoa igual Jacó, que, deu ruim, o que eu tenho que fazer? Eu vou fugir, eu vou me esconder, eu magoei o meu irmão, né? Eu vou bem para longe dele, assim, bem distante, e vou para um lugar onde eu possa recomeçar a minha vida, socializando com outras pessoas, socializando com outros amigos, talvez em algum lugar onde eu até possa parecer inocente em relação a toda essa situação que aconteceu, onde eu possa deturpar com a minha versão dos fatos, talvez, me mascarar, me enganar. Será que eu seria como o povo de Israel, que murmurou de fome e sede, se eu estivesse lá naquele deserto também, em meio a essa crise? Eu não sei, sabe? Eu acho que os irmãos nunca me viram com fome, não. Se os irmãos me virem um dia de verdade com fome, talvez vocês possam dizer o que eu faria. Mas eu também não sei muito bem, não. Mas eu acho que seria bastante difícil. Mas, logicamente, também não tem só exemplos ruins de atitudes em meio a crises. Temos exemplos bons. E um desses exemplos que eu queria citar era o exemplo de Neemias.
quando ele estava sofrendo ameaças lá sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém. E ele teve uma atitude ousada, uma atitude de fé e de confiança em Deus. Ele sabia para que o Senhor tinha chamado ele. Ele sabia por que ele estava ali e ele sabia o que ele tinha que fazer. E o que ele falou? A gente não vai parar, a gente vai continuar, mesmo que venham tentar atrapalhar a gente. Então vamos fazer o seguinte: todo mundo que trabalha era uma enxada na mão e uma arma na outra. Eram carregando uma pedra aqui, mas com a espada na cintura. Porque mesmo mediante a crise, mediante o problema, a tribulação, a gente não pode parar de fazer aquilo que o Senhor nos direcionou a fazer. A gente não pode desviar do caminho que o Senhor nos direcionou. E ele falava, eu conjecturo que ele falava, eu sei o que eu vim fazer aqui e eu não posso desistir. O Senhor colocou isso nas minhas mãos, esforça as minhas mãos, Senhor, para que eu possa fazer a tua obra. E a gente está vivendo essa crise no país. Como eu falei, são muitas informações, às vezes confundem a gente, às vezes deixam a gente muito alarmado. Alguns ficam, já talvez naturalmente tenham isso já, e se preocupam demais, gera ansiedade exacerbada nas pessoas. Nós não temos certeza em qual informação confiar de verdade. E a gente vive numa crise, e não é só uma crise no caso do vírus, no caso social, também é uma crise de informações, de desinformações, que aí um fala uma coisa, outro fala outra, e você fica meio em dúvida. Mas uma coisa eu tenho certeza, o Senhor, ele nunca mente para nós. E a palavra de Deus, ela não mente para nós. Então, se a gente tem que se apegar a alguma informação, a alguma verdade, é a verdade eterna, a verdade de Jesus, a verdade que está escrita nas Escrituras. Mas eu queria compartilhar com vocês algo que o Senhor tem colocado no meu coração e que eu acredito que a gente não pode esquecer nesses momentos difíceis, nesses momentos de crise. Então, eu queria ler com os irmãos em 2 Timóteo, no capítulo 1, a partir do versículo 6. 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 6. Está escrito assim: por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Vamos pular para o versículo 11. Para este Evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo essas coisas, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Nessa carta, o apóstolo Paulo, ele dá algumas orientações a Timóteo. Ele fala com Timóteo a respeito de algumas coisas, porque ele vinha mentoreando Timóteo, que foi o pastor que ele deixou na igreja de Éfeso. Então, ele dava orientações sobre como ele se portar, como pastorear, para ele não desanimar, para ele não ficar triste, talvez, com algumas coisas contrárias que poderiam acontecer. E aqui no versículo 6, ele começa dizendo, por essa razão, porque no versículo 4, ele vinha dizendo que ele lembrava das lágrimas do Timóteo, que ele lembrava que o Timóteo tinha uma fé sem fingimento, uma fé pura. E ele fala, por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus. Reavivar, renovar, não deixar morrer. Não deixe morrer o dom de Deus que está em você nesse momento de crise. Não deixe morrer esse ministério que o Senhor entregou nas suas mãos nos momentos de crise, nos momentos de desespero e de dificuldade. Você foi chamado por Deus, porque aqui ele fala, reavive o dom de Deus.
foi pela minha imposição de mãos você foi eleito ministro. Mas o dom é de Deus, foi o Senhor que te entregou. O ministério é de Deus, foi o Senhor que te entregou. A gente não pode desistir ou deixar de lado ou enterrar um pouquinho um ministério, um dom que Deus nos deu, um talento que o Senhor nos deu, porque estamos vivendo um momento de crise e de confusão. Mesmo longe da nossa casa, longe do pastor, dos irmãos, o dom não é para o pastor, o dom não é para os irmãos, o dom Deus deu para você. E você vai usar esse dom para servir aos irmãos. Então, mesmo no nosso secreto, no nosso escondido, o Senhor nos deu esse dom. O Senhor nos deu um ministério e nós não podemos nos distanciar do Senhor. Porque tudo que temos, tudo que somos, é Ele quem nos dá. Então nós precisamos reavivar todos os dias. Mesmo que não estejamos no momento unidos em comunidade, nós não podemos deixar morrer esse fogo, essa chama no nosso coração, do ministério que o Senhor propôs. Que seja um momento, então, de buscar, um momento de se aperfeiçoar, um momento de se aprofundar em Deus, um momento de que agora que alguns, talvez tenham mais disponibilidade, se aprofundar verdadeiramente com o Senhor, para que Ele possa trabalhar mais e mais dentro de nós e aperfeiçoar o dom e o ministério que Ele nos deu. Para que quando necessário utilizarmos, quando precisarmos, quando novamente estivermos juntos, nós estejamos cheios e transbordantes para transmitir aquilo que o Senhor já deu para a gente. Lá no versículo 7, ele também fala: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então eu queria te dizer nessa noite, não seja covarde, não tenha medo, ou melhor, às vezes medo é difícil de não ter, mas seja corajoso e enfrente o medo, enfrente a circunstância, enfrente a situação. O poder de Deus está dentro de nós, porque o Espírito Santo de Deus que mora dentro de nós, ele é poder. Então não seja covarde, o poder de Deus está dentro de nós. O próprio Jesus disse: eis que vos dou poder. Então nós temos que ter verdadeiramente a ousadia do Espírito Santo que trabalha em nós. Nós temos que ser ousados mesmo. Ainda que sejam ousados em aplicar a pregação do Evangelho em redes sociais, como fazemos agora, ainda que seja ousado em continuar com os seus relacionamentos discipuladores, que a gente já vem falando isso na igreja. Eu, particularmente, tenho tido bastante tempo a mais para dar prosseguimento aos relacionamentos discipuladores. Infelizmente, não é presencial, como eu gostaria que fosse, mas eu consigo falar mais com as pessoas todos os dias, ainda que por uma rede social. Então nós precisamos ser ousados, não ser covarde. Depois ele diz que o Espírito de Deus, o Espírito que Deus nos deu, não é de covardia, mas de poder, de amor. Então eu queria orientar vocês, seja amoroso, respeite também a dor e a preocupação do outro. Respeite a limitação do outro, que também pode estar passando por esse mesmo momento de crise. Talvez o outro possa estar com o que você considera uma preocupação exacerbada. Mas a nossa atitude para essas pessoas tem que ser atitudes de amor. Tem que ser palavras com amor, com carinho. Trazendo à luz o Evangelho de Jesus. Mas sempre adoçados e temperados com amor. Porque o amor que faz a gente se aproximar das pessoas, e as pessoas percebendo esse amor, elas também se abrem mais para a gente. E por último, aqui na minha versão diz de moderação. Em outras versões, diz: seja moderado, tenha domínio próprio. O Espírito Santo morando dentro de nós frutifica, nos traz o fruto do Espírito, que também é domínio próprio. Nesses momentos de crise, nós temos que entender que a gente não deve sair por aí falando qualquer coisa. Sair por aí falando qualquer coisa da maneira que acha que tem que falar. Que às vezes a gente fere o outro, machuca o outro, entristece o outro, para uma maneira que a gente fala simplesmente por falta de domínio próprio.
Eu estava lendo algo que um colega meu compartilhou em uma rede social, e eu até compartilhei também em uma outra, que falava mais ou menos assim, que se alguns cristãos eles tivessem o mesmo ímpeto, a mesma vontade de propagar o evangelho, como eles têm ou têm tido de propagar visão política, visão social, nós estaríamos no que ele chama de uma época de ouro do evangelho, uma época de muitas conversões verdadeiras. Então tenha domínio próprio. Não perca seu tempo falando coisas vãs, porque aqui mesmo no livro de Timóteo, mais para frente, é no capítulo 2, versículo 3. Participe dos meus sofrimentos como um bom soldado em Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Lógico que a gente sabe que nós precisamos envolver em algumas áreas dessa vida, mas o principal para a gente, a tarefa, a missão que o Senhor nos entregou é a pregação do Evangelho. Então que a gente venha verdadeiramente estar primeiramente envolvido nisso. Envolvido em levar Jesus às pessoas, e quando a gente leva Jesus às pessoas, consequentemente a gente também leva paz, a gente leva amor, a gente leva um conforto, um carinho, a gente leva uma calma em momentos de crise, em momentos de ansiedade. Então nós precisamos verdadeiramente ter esse domínio próprio, essa moderação que só o Espírito Santo de Deus pode produzir na gente. Não perca seu tempo com discussões vãs que talvez não levem a lugar algum. Gaste seu tempo, invista seu tempo nesse período de crise em coisas que podem fazer outros crescer e te fazer crescer. Em coisas que podem transformar a sua e a vida de outras pessoas. No versículo 8, estou virando aqui meus papéis. O apóstolo Paulo ele fala assim: portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que eu sou, ou que sou eu. Não se envergonhe do ministério que te foi confiado. Tenha orgulho. Parece estranho falar, se envergonhar de um ministério. Talvez não seria a palavra apropriada, mas o que eu quero dizer é no sentido de você tentar esconder isso, enterrar isso, achar, não se sentir capaz, não se sentir apto a isso. Saiba que o Espírito Santo de Deus que mora dentro de você, que foi dado a você, como está falando aqui no versículo 7, ele te capacita, ele me capacita. Como a gente estava falando, a obra do Senhor, ela não é uma obra natural. Se fosse uma obra natural, eu poderia fazer tranquilamente, você também. A obra do Senhor é totalmente espiritual. Então, nós precisamos mesmo dessa capacitação do Espírito Santo. Não tem como fazê-la sem isso. E o mais engraçado é que o apóstolo Paulo fala que não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que eu sou. Na época, Paulo ele era prisioneiro do Império Romano. Eles prenderam Paulo por pregar Jesus, está pregando um outro rei, um outro Cristo. Como assim? O rei é o imperador romano. Como é que você está pregando um outro rei? E Paulo, em nenhum momento, ele fala que ele é prisioneiro do Império Romano. Ele fala que ele é prisioneiro de Deus. Ele é prisioneiro do Senhor. Por que isso? Porque eu sou prisioneiro do Império Romano porque eu estou fazendo a vontade de Deus. Se eu não estivesse fazendo a vontade de Deus, o Império Romano não tinha me prendido. Então, na verdade, eu não sou prisioneiro do Império Romano. Eu estou preso à vontade que Deus tem para a minha vida. Eu estou preso à missão que o Senhor me confiou. Eu queria te falar, nesses momentos de crise, não se esqueça de ser verdadeiramente prisioneiro de Jesus. Pode parecer estranho ou feio, mas seja prisioneiro de Jesus. E isso, para mim, eu confesso que é talvez a parte mais difícil na minha vida. Porque quando você é um prisioneiro, a pessoa que te encarcerou, que cuida da tua alimentação, que cuida se você vai vestir, se você vai se alimentar, que vai te dizer para onde você vai ou para onde você não vai, que horas você vai. Então, quando nos submetemos ao Senhor Jesus e entregamos verdadeiramente e confiamos a nossa vida a Ele, Ele que nos alimenta, é Ele que nos veste, é Ele que cuida das nossas vidas. E essa parte aí talvez você até fale, não, de boa, o Senhor me deu
força, o Senhor tem me dado saúde para eu trabalhar, para eu correr atrás, para fazer meus corre aí. E o Senhor verdadeiramente tem me sustentado e eu sou prisioneiro de Jesus. Mas, no caso, tem também a questão do guiar. Quando você é prisioneiro de Jesus, você não é livre para fazer o que você quer, simplesmente. Eu não sou livre para fazer o que eu quero, simplesmente. É Ele quem me guia. É Ele quem me direciona para onde eu vou. É Ele que me direciona para onde eu tenho que ir, o que eu tenho que falar. Talvez essa seja a pior parte na nossa vida. Porque a gente, Senhor, eu te entrego tudo, mas na primeira oportunidade a gente quer puxar de volta pra gente e quer pegar de volta. E não, eu tomo controle. Eu, particularmente, sou alguém muito controladora. Se algo foge ao meu controle ou ao que eu pré-estipulei, é problema para mim na certa. Então, entregar verdadeiramente a Jesus o controle é muito complicado. Mas essa é a saída nos momentos de crise. Porque só o Senhor pode nos livrar, nos acalmar, nos ajudar nesses momentos. Nada que um ser humano diga pode trazer um verdadeiro alívio ao nosso coração. Pode trazer uma paz momentânea, uma palavra de autoajuda, algo que acalmou meu coração naquele momento, mas a ansiedade pode voltar, a tristeza pode voltar, o desânimo pode voltar. Mas quando o Senhor fala conosco, quando o Senhor nos impulsiona, nos direciona e que a gente tem certeza que estamos na vontade dEle, isso já acalma o nosso coração. Só o Senhor pode nos guardar em momentos de crise. Só o Senhor pode nos sustentar nos nossos momentos de crise. Então, que sejamos verdadeiramente, assim como o apóstolo Paulo falou aqui, prisioneiros do Senhor. Que nós, ainda que estejamos sujeitos a vontades humanas, a vontade dos outros sobre nós, a autoridade dos outros sobre nós, que sejamos prisioneiros e façamos primeiramente a vontade do nosso Senhor. Que cumpramos aquele ministério lá citado no primeiro versículo, no versículo 6, o dom, o ministério que o Senhor nos entregou. Porque uma hora teremos que prestar contas a Ele sobre tudo aquilo que fizemos ou que não fizemos, ou que deixamos de fazer. Você foi designado para este evangelho. É o que o Paulo fala no versículo 9. Perdão, no versículo 11. Para este evangelho eu fui designado, pregador, apóstolo e mestre. Você foi designado para esse evangelho. Mas, Érica, para qual evangelho? Vamos lá para o versículo 9. O evangelho que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Nós fomos designados para isso e o Senhor nos chamou. Não é simplesmente um desejo do nosso coração. Porque o que a gente deseja, o que a gente quer, a gente faz ou a gente não faz, tanto faz. Mas quando a gente é chamado por Deus e que a gente sabe que a gente tem uma responsabilidade diante do Senhor, é diferente. Nós fomos chamados para esse evangelho porque fomos salvos, porque fomos libertos. E isso independe, graças a Deus, das nossas obras. O Senhor nos amou por sua graça, nos chamou e nos salvou por sua graça. A gente não pode esquecer, nesses tempos de crise, que nós fomos chamados, designados para este evangelho pelo Senhor. E esse mesmo Senhor que nos capacita, que nos esforça e que nos fortalece para passarmos por todas essas situações. Saiba em quem você crê. Versículo 12. E por isso estou sofrendo essas coisas, mas não me vergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar tudo aquilo que me foi confiado. Saiba em quem você crê. Saiba que o Deus em quem a gente crê é poderoso. O Senhor Deus é poderoso. Ele tem todas as situações na palma de suas mãos. Ele tem o poder de mudar a situação. Ele é poder para transformar qualquer situação. O Senhor não só tem poder, Ele é o próprio poder. A última palavra na nossa vida, a última palavra não é da mídia, não é dos governantes,
Não, acalme o teu coração, não fique de maneira alarmada, de maneira exacerbada. A última palavra não é da mídia, não é o que está aparecendo no jornal. Por mais que tenhamos sim que tomar precauções e cuidados, mas a última palavra em toda situação é do nosso Senhor. Ele é poder, Ele é poderoso. Nós sabemos o Deus em que nós cremos. E que Ele possa aumentar a nossa fé nesses momentos de crise. Que Ele possa aumentar a nossa certeza de que Ele virá, Ele é poderoso para fazer e Ele virá como resgatador, que Ele virá para nos ajudar, que Ele virá para nos salvar dos nossos problemas. Eu sei que Ele vive, que por fim se levantará, que a gente possa ter essa certeza, essa fé aumentada no nosso coração. E mais uma coisa eu queria te lembrar nessa noite também. Não só que a última palavra é do Senhor, mas que, aqui diz, não me envergonhe, eu sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado, até aquele dia. Então eu queria te dizer que por mais que pareça caótico, por mais que pareça turbulento, que pareça difícil para você, o Senhor sabe o que Ele está fazendo. Os nossos pensamentos não são como os pensamentos de Deus. A gente não consegue entender a dimensão de como Deus pensa e nem consegue dimensionar como Ele vai agir. Mas saiba de uma coisa, Deus não perdeu o controle de nada. Deus sabe o que está fazendo. Deus tem total ciência do que está acontecendo no mundo. O que nós precisamos fazer é tomar a nossa posição. Não podemos nos esquecer de em quem temos crido. Não podemos nos esquecer que Ele nos confiou uma missão e que essa missão deve ser levada adiante mesmo em tempos de crise. Não podemos nos esquecer que o espírito que habita dentro de nós não é espírito de covardia. É um espírito de amor, de poder e de moderação. Não podemos nos esquecer de nada disso. E lembrar sempre que Deus sabe o que está fazendo. E que nós temos fé e certeza de que Ele vai mudar situações. O que nós precisamos fazer é orar, é buscar ao nosso Deus, é falar com Ele constantemente. Porque mesmo que Ele saiba o que está fazendo, isso não nos impede de pedir a Ele para transformar logo essa situação, para transformar logo, mudar logo, virar logo. Para que possamos estar juntos, para que pessoas não venham sofrer, não venham padecer desse mal que já está assolando o mundo. Nós precisamos e devemos orar, sim. Devemos pedir ao nosso Deus, sim. Mas temos que ter certeza que Deus sabe o que está fazendo. Nós vamos pedir, Senhor, apressa logo, para a gente passar por essa prova logo, para cantarmos juntos, para estarmos juntos diante de Ti, Senhor. Mas nós temos fé em Ti, porque cremos que o Senhor é poderoso e cremos que o Senhor sabe o que está fazendo e o Senhor sabe o que é melhor para nós. Vamos orar nessa noite em nome de Jesus? Santo Deus, Espírito Santo que habita dentro de nós, Espírito Santo de poder, de amor e de moderação, nós te pedimos nessa noite, Senhor, que o Teu poder flua em nós e tire de nós, Senhor, toda a covardia, Senhor, todo medo exagerado que nos paralisa, que nos limita, Senhor. E que a gente possa, dentro das ferramentas que a gente tem, que a gente consegue utilizar nesse momento de crise no nosso dia a dia, que a gente possa ser ousado, que a gente possa não negligenciar ou esconder o que o Senhor deu para a gente divulgar, que é o Teu Evangelho, o que o Senhor deu para a gente propagar, porque é o Teu Evangelho que gera, Senhor, transformação na vida das pessoas, que produz fé na vida das pessoas. A Tua palavra diz que a fé vem por ouvir e ouvir a Tua palavra. Senhor, que no nosso coração, acima de tudo, esteja o desejo de propagar a Tua palavra.
de disseminar e de espalhar a Tua palavra pelo mundo, mesmo, Senhor, que estejamos momentaneamente limitados de maneira física, alguns, Deus. Em nome de Jesus, Espírito Santo, produz dentro de nós esse amor pelas pessoas, que a gente possa ter verdadeiramente compaixão, Senhor. Que a gente possa ter verdadeiramente uma palavra de amor para confortar os corações. E que o Senhor nos ajude a ter domínio próprio nesses momentos. Às vezes, em momentos de dificuldade, a gente tende a se fechar, a ficar mais sisudo, mais bruto. Não nos permita embrutecer, Senhor, mas que tenhamos o domínio próprio de falar, mas falar aquilo que devemos falar e no momento a ser dito. Que não percamos tempo com discussões vãs, com acusações inúteis, Senhor, que nada vão resolver. Mas que possamos investir o nosso tempo em propagar o Teu Evangelho, que foi aquilo para que o Senhor nos chamou, foi o ministério para o qual o Senhor nos chamou a todos nós, Deus. Em nome de Jesus, nesse período, aumenta a nossa fé, meu Pai. Que nós possamos verdadeiramente crer, meu Deus, que o Senhor está no controle dessa situação. Que o Senhor sabe o que faz. Que o Senhor está agindo no mundo. Que o mundo não está simplesmente à mercê do diabo, mas que o Senhor está agindo no mundo. E em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, começa em nós. Que sejamos, Senhor, um canal do Teu agir na vida das pessoas. Que sejamos, Senhor, um canal para que as pessoas possam Te conhecer. Para que o Teu mover chegue à vida delas e produza fé. Que produza, Senhor, calmaria, paz. Em nome de Jesus, Deus, continua agindo no mundo através de nós. Que a gente possa verdadeiramente se colocar à disposição para ser guiados pelo Teu Espírito. Assim como o apóstolo Paulo fala que ele era prisioneiro de Ti, que possamos também metaforicamente ser prisioneiros do Senhor, que o Senhor possa nos guiar, não simplesmente nos vestir, nos alimentar, mas que o Senhor possa nos direcionar e nos guiar e que a gente esteja sensível, Senhor, para ouvir a Tua voz, entender a Tua direção, meu Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, esteja, Senhor, com cada um de nós. Toca, Senhor, na vida de cada um que está assistindo, Senhor, nesse momento. Traz conforto e paz ao coração. Que em nome de Jesus o Senhor aumente a fé. Aumente, Senhor, a fé e a esperança, Senhor, e a expectativa do que o Senhor ainda vai fazer. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, não nos deixe esquecer, meu Pai, de reavivar o dom que o Senhor tem entregue a gente, mesmo em meio às dificuldades e em meio às crises, Senhor. Mesmo em meio às circunstâncias adversas. Que nós tenhamos uma posição de coragem e uma posição de ousadia para levarmos adiante o Teu Evangelho. Que a gente não fuja e não murmure, Senhor, mas que estejamos prontos a lutar, prontos a fazer a Tua vontade, meu Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, é isso que eu te peço e te agradeço nessa noite. Amém.